Se você está assistindo esse vídeo é porque você caiu na química. Meu nome é Alberto e hoje eu vou te ajudar sobre a respiração celular. Esse vídeo é o terceiro de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre respiração celular e ele é o que finaliza, onde a gente vai ver os NADs e os FADs fazendo aí os ATPs que a gente usa aí para fazer exercício e tudo mais. Se você não conhece o canal, se inscreva, deixa o seu like, me ajude a juntar mais inscritos aí. Lembrando também que as partes do vídeo ficam aqui embaixo, é legal você assistir o vídeo inteiro, mas eu sempre deixo aí os pedaços aqui embaixo. Esse vídeo está bem completo, ele é bem extenso, mas dividindo você pode assistir a parte que você quiser. Um abraço, obrigado pela força se você já é inscrito e bora pro vídeo! Galera, então bora começar a falar aqui de respiração celular. Essa é a terceira parte do vídeo aí, quando a gente fala de glicólise, é a primeira parte, depois o ciclo de Krebs, segunda parte, e agora a respiração celular para finalizar. Lembrando que eu vou deixar as partes aqui, ó, na descrição para você acompanhar aí algum pedaço que você tenha dúvida, mas é legal você assistir o vídeo inteiro e vai te ajudar, e se te ajudar, se inscreva no canal, né, para eu ter mais inscritos e continuar. Para começar falando da respiração celular, um ponto importante aí, gente, que a gente tem que ter na cabeça é o quê? Que a primeira parte, a glicólise, a gente já viu, ela acontece no citoplasma, né? Ou citosol aí. Normalmente a gente fala citosol, antigamente falava citoplasma, mas ela acontece fora da mitocôndria. Depois a gente tem o ciclo de Krebs, que é onde o piruvato entra lá, né? Na glicólise foi gerado o piruvato, entra no ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs já acontece lá dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, e a gente vai ver agora a glicólise, a respiração celular, que ela vai acontecer nessa partezinha aqui, ó, nessa partezinha que é entre essa camada aqui da mitocôndria e a matriz mitocondrial. Aqui tem uma imagenzinha melhor aqui, ó, nesse espaço intermembrana que vai acontecer. A gente vai ter aí, né, 4 componentes aí, 4 partes que vão participar dessa respiração celular. E eu vou explicar como é que funciona cada uma e no final a gente faz uma continha de como funciona. Mas esse ponto é o mais importante aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. A gente então vai falar da glicólise. A glicólise vai acontecer nessa parte aqui, espaço intermembrana é isso daqui, é esse pedacinho que eu estou indicando com o mouse, e a matriz mitocondrial é essa parte aqui, tudo bem? O ciclo de Krebs aconteceu aqui, foram gerados muitos NADs, NADH e FADH2, né? A gente vai ver quantos foram gerados. Esse NADH e FADH2 que vão fazer ali a respiração celular e eles vão criar o ATP. A gente vai ver que o principal da respiração celular é criar o ATP, e um ponto importante também, essa respiração celular é aeróbica, tudo bem? Respiração celular essa aeróbica, quando você tem a presença de oxigênio, no entanto que a gente vai ver que o oxigênio ele é oxidado lá para a água. E aí, a gente tem aí então essa respiração aeróbica acontecendo. Vamos começar então aqui para a gente falar. Como eu falei, acontece no espaço intermembrana. Aqui, ó, eu peguei tudo isso daqui do livro do Leininger. Caso alguém procure aí, o Leininger, ele para mim é o melhor livro de bioquímica. Só tem esse errinho aqui, porque aqui tá complexo 1 e é complexo 2, porque aí fica 1, 2, 3 e 4, tá? Na hora que eu for explicar, eu coloquei até esse outro desenho que não tem aqui, né? Não tem lá complexo 2, mas às vezes eu vou usar esse exemplozinho aqui. E no livro ficou complexo 2, mas é complexo 1, é só complexo 1, 2, tá vendo? Fica 2, 2, não tem problema. É fácil de explicar, tá? Então, olha lá. Na glicólise e no ciclo de Krebs foram produzidos alguns ATPs, não foram muitos, e a gente vai ver que o muito ATP é produzido agora nessa terceira parte, que é produzido principalmente pelo NADH e pelo FADH2, que ele não vai aparecer aqui, eu vou explicar para vocês por que ele entra com esse nome succinato fumarato ali. Tudo bem? Mas então a respiração celular ela tem essa parte e é nessa parte que são criados muitos ATPs aí. A gente vai ver que é muito legal esse mecanismo aqui dessa estrutura aí, tá? Dessa estrutura que gira ali, que faz tudo isso funcionar. Vamos lá, para a gente começar a explicar isso daí, gente, a gente tem que entender quais são esses complexos que vão interagir com o NADH e com o FADH2.
Então a gente tem o complexo 1, né? Complexo 1 é esse complexozão gigantão aqui, vou colocar aqui, ó, complexo 1. Aqui é o desenho do próprio livro, então é a proteína mesmo, e aqui tem uma bicamada fosfolipídica. Lembrando que aqui é a matriz mitocondrial, e aqui é aquele espaço intermembrana que a gente falou. A gente vai ter a ubiquinona, que ela é representada por esse Q aqui, né? Essa ubiquinona, ela circula livremente por esse espaço intermembrana, não espaço intermembrana não, mas por essa bicamada fosfolipídica. A gente tem aqui o complexo 2, complexo 2, tá vendo que a ubiquinona vai dar uma pulada nele, ele só vai participar quando entrar o Fá de H2, tá? A gente tem o complexo 3, tem o citocromo C e vai ter o complexo 4. Esses daí são os 4 complexos, são proteínas, olha aí, tudo proteína, proteínas grandes. Aqui a gente vê a bicamada fosfolipídica, a gente tem grandes proteínas e elas vão participar principalmente fazendo o quê, gente? Elas vão mandar prótons lá para cima para o espaço intermembrana, mandar hidrogênios para esse espaço intermembrana, e a gente vai entender por que ela vai mandar esses hidrogênios. Com que força que ela vai mandar esses hidrogênios? Com os elétrons que foram criados lá do NADH e do FADH2 durante o ciclo de Krebs e a glicólise, né? Foram gerados NADH e FADH2, esses NADH e o FADH2 que vai entrar aqui vão gerar elétrons, e esses elétrons eles vão servir para impulsionar hidrogênios da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana lá. Tudo bem? Então vamos começar aí falando do NAD, né? Os NADs criados lá, todos os NADs criados, tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, eles vão vir parar aqui. Quando a gente está vendo isso daqui, um ponto importante que eu acho legal colocar é que a gente imagina o ciclo de Krebs ali como se fosse algo separado, que está acontecendo só num ponto, mas a gente vai ver principalmente no FADH2 que ele está acontecendo aqui dentro, nesse momento. O NAD criado ali, ele não vai ficar viajando, ele já é criado e utilizado aqui. Vocês vão entender quando eu falar do FADH2. Mas, então, foi criado lá o NADH, né, pela energia, a saída do CO2 e tudo mais, a gente viu. Não se atentem agora à quantidade, a gente vai falar de quantidade mais para frente no vídeo. Mas foram gerados esses NADHs e o NADH ele vai entrar no complexo 1. Então, aí, ó, o NADH entra no complexo 1. E esse complexo 1 ele transporta 4 prótons. Deu uma travadinha aí no vídeo, não sei se é no áudio também travou. Mas ele transporta 4 prótons aí, voltou. Transporta 4 prótons para cima. Esse elétron ele vai viajar com a ubiquinona, que pela bicamada fosfolipídica vai pular o complexo 2. Tá vendo que ele não passa? Deixa eu dar o zoomzinho aqui, ó. Vai pular o complexo 2 e vai para o complexo 3. Complexo 3, tudo bem? No complexo 3, ele vai gerar mais 4 elétrons. Então, a gente gerou 4 aqui, com mais 4 aqui, 8 elétrons. Esse elétron ele vai pegar carona agora no citocromo C, então ele usa para viajar entre os complexos a ubiquinona e o citocromo C. Ele vai pegar essa carona no citocromo C, vai para o complexo 4, o citocromo C indo para o complexo 4 com esses elétrons. Eles vão chegar no complexo 4 e bombear mais 2 hidrogênios. Então a gente tem 4 prótons mais 4 prótons, 8, com mais 2, 10, com 1 NADH. Tudo bem? 1 NADH gerou isso. E aí, por fim, esse elétron ele vai vir aqui e vai reduzir o oxigênio. Deu mais uma travadinha, vai reduzir o oxigênio. Ó, o O2, qual era o NOx do O2? Não sei se travou o vídeo inteiro. Qual era o NOx do O2? Zero, né? Toda substância simples aí tem um NOx zero. Na água, qual é o NOx dele? 2 menos. Então ele reduziu esse elétronzinho que fez esse serviço, reduziu o oxigênio aqui, ou seja, o oxigênio ele oxidou alguma coisa, né? Se ele reduz, ele é um agente oxidante, e a gente sabe que o oxigênio oxida, já vem isso daí de tempos falando. Mas o importante é o quê? Que o NADH, mais uma vez recapitulando, o NADH gerou 4 prótons no complexo 1, pulou 2,
4 no complexo 3, então 8, e 2 no complexo 4, 10 elétrons para o NADH aí. Tudo bem? Aqui só está falando isso daí, né, essa questão deles serem ricos em energia aí. Eles vão ser atraídos pelo oxigênio, como a gente falou, esse oxigênio que está aqui em cima da minha cabeça aqui, né? Esse oxigênio que vai atrair aí, né, esses parzinhos de elétrons, tudo bem? E foi isso que a gente acabou de falar. Saindo do complexo 4, o par de elétron vai para o oxigênio. E agora é o legal da formação da ATP. Vamos deixar o FAD por enquanto para lá, vamos falar só do NAD que bombeou esses prótons aí. Gente, por que é importante ele bombear esses prótons? E é por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Ele bombeia prótons para o espaço intermembrana. Está travando toda hora, é o computador que às vezes trava. Ele bombeia prótons para o espaço intermembrana. O que acontece? Prótons com cargas positivas começam a deixar essa parte positiva do espaço intermembrana. É importante ele deixar esse espaço positivo, por quê? Porque quando a gente pensa que esses prótons estão aqui num ambiente positivo, pelo desbalanço das cargas, do lado da matriz está ficando com uma carga negativa. Então esses prótons que estão aqui em cima, eles vão ser atraídos e eles vão querer, porque na verdade os átomos não querem nada, descer de novo para a matriz, né? Então você está gerando um gradiente aí, né, de carga, e a natureza não gosta de gradiente. Quando eles descerem, eles vão passar por essa estrutura aqui, que eu vou mostrar um videozinho até dessa estrutura que é muito legal, e aqui vão ser formados os ATPs, que é o principal responsável aí pela respiração, é o protagonista, você respira para formar ATP, tudo bem? Então, todos esses 10, vamos falar só dos 10 do NADH, gerados, não se preocupa com contagem, que daqui a pouco a gente conta, eles vão querer voltar, e na volta eles vão gerar essa energia, a gente vai ver agora como que eles geram essa energia, deixa eu só tirar o zoom aqui, como que eles geram essa energia aí. Então, nesse esquema aqui, ó, existem proteínas que ajudam a transportar o ATP para fora e hidrogênios para dentro e fosfatos para dentro. Vamos lá que eu vou explicar isso daqui, porque alguns vídeos eu vi aí e fala assim, transporta para dentro, transporta para fora. Mas olha aí, a gente tem duas proteínas aí, né? Essa adenina nucleotídeo translocase, olha lá, ela é um antiportador, o que ela faz? Ela pega um ATP que está sendo formado, essa estrutura aqui, ela forma os ATPs, a gente vai ver como ela forma os ATPs. Ela pega esse ATP formado e ó, manda para fora. Ela é um antiportador porque quando ela manda o ATP para fora, ela aproveita e entra com um ADP. Repara, gente, num ponto. Ela está saindo com uma carga 4- e entrando com uma carga 3-. Por que esse transporte está sendo favorecido? Está sendo favorecido pelo gradiente de carga. Por quê? Porque se aqui em cima está positivo, vai gostar mais de sair em cargas negativas e entrar menos cargas negativas. Então a gente aqui no balanço aqui 4- e 3-, a gente está saindo, né? Você está tendo um efluxo, uma saída de carga negativa. Porque se você sai com 4- e entra com 3-, você está saindo com cargas a menos do que entrando. Tudo bem? Além disso, tem um outro ponto aí. Esse ATP que ele foi formado aqui, ó, nessa bomba, tá bom? Essa bomba formou o ATP. Quando ele forma o ATP é adenina trifosfato, né? E a gente tem o ADP que vinha antes, adenina difosfato. Se você não viu esse vídeo, no ciclo de Krebs eu explico um pouquinho sobre ATP e ADP. Adenina difosfato, então você precisa de fosfato. Como que entra esse fosfato lá na mitocôndria para formar esse ATP? Entra por essa outra proteína aqui, a fosfato translocase. Agora olha lá, o fosfato em si, aqui ó, ele tem uma carga negativa e ele não gostaria de entrar nesse ponto aqui, tá vendo? Ele é negativo já. No pH 7, que é o pH fisiológico, o ácido fosfórico, o fosfato inorgânico aqui que vai ser usado para o ADP, tá vendo que o ADP se junta com esse fosfato para gerar um ATP?
ele não entraria, não faria esse fluxo para baixo. Mas quem ajuda aí, você coloca um próton para entrar junto, porque aí ele vai ficar negativo e vai entrar para dentro da célula. Então ele gasta aí um hidrogênio para fazer essa entrada. Hidrogênios esses que subiram lá junto com aquele bombeamento do NADH. Então lembra, o NADH produziu o quê? O NADH produziu 10H+. 10H+. Desses 10H+, olha lá, um foi usado aqui, a gente vai ver agora quanto que usa na ATP sintase. Mas é importante falar isso. Quando formou o ATP, a gente tem uma saída do ATP e entrada de novos ADPs que foram usados, né? A gente sabe que quando o ATP vira ADP, a gente libera energia que você está usando aí para fazer... Aqui está aparecendo elétron, né? A gente libera energia que você está usando para fazer exercício e tudo mais. Esse ATP, então, ele está lá para o lado de fora da célula, ele sai por essa adenina nucleotídeo translocase. E também fosfatos inorgânicos entram por essas proteínas aí. Aqui é um sim portador porque ela entra junto com o próton mais lá. Aqui é um antiportador porque um entra e o outro sai. Tudo bem? E agora vamos ver aqui, ó. Um ponto importante aqui, porque está ATP 4- e ADP 3-. Eu não sei se você reparou isso, mas a questão aqui é só ATP 4-, gente, quando a gente tem 3 fosfatos aqui, ó, se a gente contar a carga desse 3 fosfato, ó, 1, 2, cargas negativas do fosfato, né? 1, 2, 3, 4, tá? Então você tem uma carga 4- aí no ATP normalmente, e no ADP, quando você tem a saída aí, né? A saída de um fosfato, né? Que ele é estabilizado, a gente não vai entrar nesse papo, nesse assunto agora, e ele fica ionizado lá, olha lá, ó, ele fica com uma carga 1, 2, 3 negativo, então fica ADP 3-. Então esse ATP e ADP normalmente ele tem essa carga, mas se considerarmos ele na célula, existem várias espécies, ó, ele pode estar protonado como HATP 3-, ele pode estar diprotonado, ele pode estar complexado com magnésio e hidrogênio lá, mas quando a gente vai explicar todas as situações de respiração, a gente só fala o quê? ATP, considera ele como uma entidade constituída por essas espécies, não se atém a essas espécies. Nesse ponto aqui que a gente está explicando, que tem esse cotransporte, esse antitransporte aí, ele acontecendo, é importante você pensar nessa carga do ATP e na carga do ADP justamente por quê? Porque você está saindo... Isso é favorecido porque você está saindo com 4 cargas negativas e entrando com 3 cargas negativas. Ou seja, você está tendo um efluxo de cargas negativas, o que é vantajoso justamente por essa diferença, esse gradiente que foi criado justamente pela própria respiração ali, pelo NADH ficar bombeando hidrogênio para cima. Tudo bem? Aqui a gente tem esse... ATP sintase, gente. Essa ATP sintase aqui, ela é uma proteína que ela é semelhante, o povo até, vários vídeos aí na internet falam, né? Ela é semelhante a uma hidrelétrica mesmo, né? O que acontece na hidrelétrica? A água desce, gira uma turbina que vai gerar energia. Aqui, em vez de água, a gente está falando de prótons. Esses prótons... eles vão fazer esse giro aqui, ela está ao contrário, né? Eles vão fazer esse giro dessa ATP sintase aí, né? E nesse giro, ela vai juntar o fosfato no ADP para formar o ATP. Então, ela vai formar adenina difosfato mais o fosfato inorgânico para formar quem? Para formar a adenina trifosfato. Aqui eu não vou colocar carga porque não precisa, é exatamente isso. A gente normalmente não mostra essas cargas porque não há necessidade, tá? E o fosfato inorgânico, ele está entrando lá, a gente viu agora há pouco, como H2PO4-. Ele entra na célula lá, como isso daí que a gente viu ali, acabou de falar sobre isso daí. Tem um videozinho aqui, ó, deixa eu dar o play nesse vídeo, eu não sei o que o YouTube vai fazer com o play que eu vou dar aqui, mas ele mostra exatamente... essa bobina girando aí, olha lá, ó, como é que é. Aqui é a superfície da mitocôndria, então, ali, né? Superfície não, né? Espaço intermembrana e matriz. O que acontece? Olha lá, os prótons, eles vão passando por aqui e vai fazendo o giro dessa turbina
e nesse giro vai entrando ADP e saindo ATP. Olha que é uma hidrelétrica mesmo, né? Vou até voltar aqui de novo a imagem, deixa eu pausar. Não consigo pausar. Eu consigo reproduzir de novo. Então, olha lá, ó. Os hidrogênios, tá vendo os hidrogênios? Lá em cima está sendo representado por essas bolinhas, eles vão entrando ali. Aqui está mostrando até um fosfato entrando, né? Vão passando e essa estrutura ela vai girando igual uma hidrelétrica. Imagina uma proteína capaz de fazer isso. Aqui tem, né? Toda a estrutura da proteína aqui, que eu peguei de um artigo aí, só para a gente ver como essa estrutura é complexa, mas ela tem um rotor, aqui está ao contrário, né? Então o hidrogênio entra, esse rotor vai fazer a rotação e na rotação ele vai conseguir fosfatar um ADP lá. Tudo bem? Beleza, então essa proteína aqui, ela é muito louca, assim, eu não sei como é que as pessoas conseguem elucidar esses pontos. No livro do Lehninger tem até explicando como que ela faz essa rotação, que ela aumenta, os caras conseguiram elucidar isso daí deve ser por microscopia, ressonância magnética, né? Esses pontos aí. Mas agora vamos ao cálculo para o NADH que a gente viu lá, né? O NADH, ele produziu aqui, ó, 4 elétrons, igual a gente falou, pulou o complexo 2, produziu mais 4 prótons, gente, desculpa, 4 prótons do complexo 1, pulou o complexo 2, lembra que aqui é 1, 4 no complexo 3 e 2 no complexo 4. Então, 4 mais 2, tudo bem? 10 prótons aí, ele produziu. 10 prótons, 10 H+. E aí é o seguinte, quando a ADP sintase, né, que fala? A ATP sintase, ela gira, para ela fazer esse giro aí, ela gasta 3H+. 3H+, para produzir um ATP. Para ela dar um giro daquele e produzir um ATP, ela gasta 3H+, dos 10 que subiram. O que mais que a gente tem que lembrar? Que um H+, vamos voltar aqui só para lembrar, um outro H+, foi gasto aqui, ó. Deixa eu até apagar para ficar bem bonitinho para a gente não confundir. Um H+ aqui, ó, foi gasto para entrar junto com esse fosfato, pela fosfato translocase, porque senão o fosfato não entraria com essa carga negativa. Seria contra uma questão energética mesmo. Por que o negativo ia ser atraído pelo negativo, entendeu? Então o H+ tem que entrar um ali com o fosfato. Então você gasta 3H+ aqui e 1H+ aqui, ou seja, você gasta 4H+ para gerar um ATP. Vamos escrever isso aqui, ó. 3H+, um ATP, mais 1H+ aqui, ó, que também está influenciado nesse ATP, que eu vou colocar aqui que ele transporta o fosfato inorgânico, né? Então você tem aí que você precisa de, no total, 4H+, para produzir um ATP. Se a gente pegar aí, então, vou colocar até uma telinha branca aqui, ó, desenhar os 10, H+, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? 4 aqui, ó, vamos lá. Produziu um ATP, 3 para girar e 1 para entrar com fosfato, mais 4 para produzir mais um ATP, e você sobra 2. Na verdade, os 2 não vão formar, eles vão formar, a gente pode colocar na conta aí meio ATP, não vai formar meio, não existe meio ATP, mas a gente pode pensar isso. Então, a gente pode pensar aí que formaram-se o quê? 2,5 ATPs para cada NADH. Não é? Para cada NADH. Lembrando que se esse vídeo estiver te ajudando, se inscreva no canal, me ajuda aí de verdade mesmo, que eu tento sempre caprichar ao máximo para vocês conseguirem entender esses pontos aí. Então, por isso que está escrito aqui, ó,
Com o NADH, a gente bombeia 10H+, faltou o maisinho aqui, e produz 2 ATPs e meio produzidos lá. Produz 2 ATPs e meio. Tudo bem? FADH2, gente. O FADH2, ele já é diferente. Ó, agora olha aqui. Daqui a pouco a gente conta todos os ATPs produzidos, tá? Só lembra disso, que o NADH produz 2 ATPs e meio, a gente acabou de falar. O FADH2, ele é uma espécie criada aqui no ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, que a gente fala quando o succinato ele é transformado em fumarato lá. Olha lá, ó, gera um FAD. Está no ciclo do ácido cítrico. Se você não viu, a gente tem o videozinho aí no canal. Lá explica tintim por tintim. Agora, olha lá. Esse fosfato vai entrar também, ó, ele entra no complexo 2. Ele não entra no complexo 1. Olha o complexo 2, aonde que é. E aqui está escrito aqui, ó. Sítio de ligação do succinato. Isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Esse complexo 2 aqui, ó, em eucariotos, que somos nós, né, que temos aí o núcleo bem definido, a succinato desidrogenase está firmemente ligado à membrana mitocondrial interna, que é esse cara aqui, ó. Por isso que tá vendo succinato indo para fumarato no complexo 2. Essa parte aqui do ciclo de Krebs, aqui, ó, ela já acontece neste lugar aqui da sua mitocôndria. Lá na matriz mitocondrial, o succinato sendo transformado em fumarato e gerando o FADH já é nesse complexo 2. Por que eu estou colocando até esse ponto? Porque a gente imagina assim, aconteceu o ciclo de Krebs, então agora essas moléculas elas vão se dirigir para acontecer isso daqui, assim. Não, gente, isso daqui está acontecendo lá dentro da célula, é uma coisa que está acontecendo tudo de uma vez só ali. No entanto que o FADH2 ele já está sendo criado dentro do próprio complexo 2. E aí ele pula o complexo 1. Quando ele pula o complexo 1, olha lá, ó, succinato para fumarato, que é esse ponto aqui do seu ciclo de Krebs, ele pulou o complexo 1, vem aqui o FADH2, então, é criado o FADH2, ele pega a ubiquinona também e vai para o complexo 3. No complexo 3 ele cria 4 prótons, pega a carona no citocromo C, aí é o caminho mesmo. Vai para o complexo 4, gera mais 2 prótons, e aí ele vai lá e reduz o oxigênio da água, né? Reduz o oxigênio lá. Então a gente tem aí, ó, para o FADH2, a gente cria 4 mais 2, 6H+. Diferente do que? Diferente do que a gente viu ali para o NADH, a gente criava 10. Por quê? Porque o NADH passa pelo complexo 1. Então a gente não cria para o FADH2, no FADH2 a gente não cria esses 4 elétrons aqui. Por isso que ficam 6 elétrons. Eu estou com mania de falar prótons, tá? Então a gente não cria. Mesma história aqui da ATP sintase. 3 para girar e 1 para descer com fosfato. Então a gente vai usar do 6 aqui, ó. Vamos fazer a continha para o FAD. Vou fazer até... Opa, escureci sem querer. Vamos fazer a continha para o FAD aqui. Deixa eu colocar na tela branca. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. 6 prótons. O NADH, lembra, produzia 10. 4 para girar lá o negócio, ó. 4 para girar não, né? 3 para girar e 1 para entrar com fosfato para formar um ATP. Então formou um ATP aqui e mais 2 que vai dar o quê? Meio ATP. Então o FAD, ele produz o quê? 1 ATP e meio, né? 4 mais 2 vai dar 1 ATP e meio, justamente porque ele não passa pelo complexo 1, ele já entra no complexo 2. Na verdade, ele não entra. Ele já é formado, igual a gente colocou aqui, ó, dentro do próprio complexo 2. Deu uma travadinha aí, mas já vai destravar. Dentro do próprio complexo 2, né? Olha lá, ó.
Oxe, travou mesmo. Deixa de destravar só um segundo, gente. Aí o complexo 2. Sítio de ligação, existe um sítio de ligação do succinato. Esse succinato vai ser transformado em fumarato. E esse próton aí, né, esse FADH, ele vai ser transportado lá por esse centro ferro-enxofre. Tem lá no livro esses desenhos, todos esses exemplos. A gente não coloca, por quê? Porque senão vai ficar um vídeo de 5 horas aqui pra gente explicar tudo. Mas é legal, pensa nisso sempre, gente. Pensa que isso tudo está acontecendo lá dentro das próprias estruturas na matriz mitocondrial. O trem não acontece solto ali de maneira nenhuma, não. Esse FADH2, então, ele já é criado aqui próprio dentro. E do complexo 2 ele já pula o complexo 1, então formam só 6 prótons lá. Tudo bem? Agora vamos para a contagem. Lembrando, algumas pessoas vão começar a ver o vídeo agora aqui. Se inscreva no canal, me ajude a ter mais inscritos para eu continuar fazendo esse vídeo, fazendo mais vídeos aí. E aqui, vamos a contagem dos prótons aí para a formação dos ATPs lá, tá bom? Então, olha lá, quando a gente tem a glicólise já acontecendo no citoplasma, lembra disso, no citosol. A gente viu esse vídeo da glicólise, tem aí para você acompanhar, né? A gente produziu 2 NADHs, olha lá, 2 NADHs na fase 6 da glicólise e produziu 2 ATPs. 2 ATPs. Ah, mas está 4 aqui, mas só que a gente gasta 2 aqui, ó. Então, se a gente gastou 2 aqui, para gastar esses 2, a gente criou 4, mas 2 ficaram no 0 a 0, então a gente produziu 2 ATPs ali. Tá vendo? E 2 NADHs. Guarda essa informação. Deixei um asteriscozinho do NADH aqui, porque a gente vai falar um negocinho sobre ele depois. Tudo bem? No ciclo de Krebs. Vamos lá. Aqui está o ciclo de Krebs já direto, mas vamos aqui por partes. No ciclo de Krebs aqui, antes a gente tem a oxidação do piruvato. Ficou dividido feio aqui, mas é culpa do Word aí, do PowerPoint, ó. Oxidação, eu sei separar a sílaba, não é erro meu. Oxidação do piruvato, gente. Na oxidação do piruvato, olha lá, o piruvato virando acetilcoenzima A, porque é a acetilcoenzima A que entra no ciclo do ácido cítrico, que entra no ciclo de Krebs, a gente tem a formação de 2 NADHs. Por que são 2 NADHs, gente? Porque a gente criou 2 piruvatos. Lembra que uma glicose gera 2 piruvatos aqui, 2 piruvatos. Então a gente gera 2 NADHs. E mais nada, né? A oxidação do piruvato só esse ponto. Agora, no ciclo de Krebs, a gente está gerando aqui, ó, 1, 2, 3 NADHs, mas lembra que aqui a gente está falando da glicose, E a glicose, ela gera 2 piruvatos. 2 piruvatos. Então vai gerar 1, 2, 3, mas só que como são 2, a gente gera 6 NADHs. FADH2, 1, que é aquele que a gente acabou de falar. Mas como são 2 piruvatos, 2 girando lá, 2. Porque cada piruvato que vai virar acetilcoenzima A e vai rodar. Tá bom? E a ATP aqui, ó, né, que o GTP passa esse fosfato, tá lá no vídeo também do ciclo do ácido cítrico, 1, mas na verdade são 2, por quê? Porque são 2 piruvatos, novamente falando isso daí. Tudo bem? Lembra sempre disso, gente. Uma glicose gera 2 piruvatos, não confunde essa conta. Então vamos lá. 2 NADHs da glicose, mais 2 do piruvato, mais 6 do ciclo de Krebs, 2, 4 com 6, 10 NADHs. Tudo bem? FADHs só são gerados 2 no ciclo de Krebs mesmo, e ATP são gerados 2 na glicólise e 2 no ciclo de Krebs, que vão ser gerados 4 ATPs lá no total. Lembrando que na glicólise são gerados 4, mais 2 se cancelam com os 2 que foram gastos lá no começo, tudo bem? Tem um asteriscozinho aqui que a gente vai ver. No total, então, gente, foram gerados quantos aí, ó? Né? Gerados 10 NADHs, aqui eu só 10, 2, 4. 10 NADHs, 2 FADH2, 4 ATPs. 10 NADHs, 2 FADH2, 4 ATPs. Agora, olha lá. Cada NADH, lembra que a gente falou isso? Cada NADH
já está aqui, ó, não vou ficar falando de novo, desenhando. Produz 2 ATPs e meio, né? A gente contou ali um pouquinho antes. Por quê? Porque ele bombeia, cada NADH bombeia 10 prótons lá para cima, que dá 2 ATPs e meio, porque você usa 4 H+, para formar um ATP. Né? Então, se você fez 10 em toda aquela parte que a gente viu, parte 1 e parte 2, então você consegue formar 25 ATPs no final. FADH2 produz 1 ATP e meio, a gente falou disso daí agora há pouco também. Por quê? Porque o FAD, aqui ó, o NADH produz, vou até colocar aqui para quem está acompanhando o vídeo de agora, o NADH produz 10H+, cada NADH produz 10H+, e a cada 4 ele vai produzir um ATP, né? Então é como se desse 10 dividido por 4, que dá 2,5. Agora o FADH2, vamos mudar até a cor para ficar bonitinho. O FADH2, eu vejo porque muita gente confunde, produz 6H+. Se você precisa de 4H+ para um ATP, então você produz o quê? 6 dividido por 4, 1,5 ATP. Tudo bem? 1,5 ATP aqui, ó. Como você tem 2, produziu 2 no ciclo de Krebs lá, 2, mas eu só estou vendo 1, mas lembra que o ciclo de Krebs gira 2 vezes, então você tem 3, 2 vezes 1,5, 3. E ATP, 4 aí mesmo. 4 ATPs aqui, mais os 28, deixa eu até grifar aqui para não confundir, tá, gente? 25 mais 3, 28. Mais os 4 que já foram produzidos. Por quê? Porque produziu 2 aqui, cadê? Opa, 2 aqui, e mais 2 aqui, e mais 2 aqui. Mais esses 4 ATPs, 32 ATPs. 32 ATPs. Beleza? Então, é essa conta. Foram produzidos, então, 32 ATPs. Agora, gente, pensa num ponto. Primeiro, para começar aí, a gente já vai falar de um outro esquema aí que às vezes pode não ser 32. Mas pensa lá, a gente tinha produzido até então, ó, de ATP, se a gente fizesse a soma, 4, contando o ciclo do ácido cítrico e glicólise. Passou para 32, então é na respiração celular, é nesse esquema aqui, ó, do complexo 1, deixa eu até desapagar, né? Deixa eu apagar essa parte aqui. Do complexo 1, 2, 3 e 4 ali, que você vai gerar muito ATP. É nessa terceira parte dessa respiração que você vai ter uma eficiência em formar ATP lá. Deixa eu só arrumar a luzinha que caiu aqui. Você vai ter eficiência em formar ATP lá. Tudo bem? Agora tem um ponto que eu coloquei até esse asteriscozinho aqui, ó, né? E aí, para muita gente, esse vídeo vai acabar agora. Lembra só de se inscrever e me ajudar. Porque podem não ser 32 ATPs que são usados. Deixa só destravar aqui. Por que podem não ser 32 ATPs que são usados, gente? Porque, deixa eu destravar que eu vou aproveitar até para beber uma água aqui. Porque lembra que lá no começo a gente falou que a glicólise, que é a quebra da glicose em 2 piruvatos, ela acontece aonde? No citosol. Né? E lá são gerados 2 NADHs. Só que acontece que esse NADH que a gente está vendo aqui acontecer a reação, ele está no citoplasma? Não, ele está lá na matriz mitocondrial. Olha ele aqui, ó, na matriz mitocondrial. Então esse NADH ele tem que entrar dentro da mitocôndria. Esse NADH que foi produzido na glicólise, ele tem que entrar dentro da mitocôndria. Entrar dentro, eu acho que é um pouco pleonasmo, mas é isso aí. Ele tem que entrar na mitocôndria. E aí tem 2 caminhos para ele entrar, tá? Existem sistemas especiais que a galera chama, eu acho legal esse nome até, de lançadeiras. Lançadeiras.
É isso mesmo, por quê? Porque ela vai enfiar esse NADH lá para dentro da mitocôndria. Tudo bem? A mitocôndria, existem algumas diferentes uma da outra. A mitocôndria do fígado, rim e coração usa essa lançadeira chamada malato-aspartato. Vamos ver como é que funciona essa lançadeira malato-aspartato agora. Olha essa bagunça, mas é muito bonito da gente entender e é fácil de entender. Eu vou explicar agora como é que funciona rapidinho desse jeito aqui, ó. Olha lá. Vou explicar até com zoom para a gente entender. O NADH que foi produzido, ele não consegue atravessar, não existe proteína que atravesse o NADH. Tudo bem? O NADH ele não consegue atravessar como o NADH, ele tem que pegar um transporte, um mecanismo para fazer isso. Como ele vai fazer isso, gente? Ele, através da interação dele com o oxalacetato, olha lá, com o oxalacetato, ele vai usar uma enzima, né, proteína, uma enzima aí que é a malato-desidrogenase. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses prótons que estão aqui no NADH, que são os que foram gerados lá na glicólise, e vai passar para o oxalacetato. Quando ele passar, olha lá, ó, tá vendo um próton aqui, um próton aqui? Antes era uma C dupla O, agora é um oxigênio para cima e um oxigênio para baixo. Está até reduzindo, né? Ele está reduzindo esse carbono aqui. Esse carbono ele era mais oxidado aqui, sofreu essa redução do oxalacetato para o malato. Por essa malato-desidrogenase. Agora existe um transportador que consegue entrar com o malato lá. Com o malato alfa-cetoglutarato. Transportador de malato alfa-cetoglutarato. O malato, então, agora, ó, entrou para dentro da mitocôndria. Entrou dentro da mitocôndria o malato, mesma situação, continua o malato aqui. Ó, estamos na matriz. O que ele vai fazer agora? Malato desidrogenase de novo. Passa esse próton do NAD, do malato, para o NAD+, virando NADH. Pode ver que a setinha está aqui, ó. E aí ele volta a ser oxalacetato. Olha lá, ele tinha os dois prótons aqui, perdeu porque os dois prótons vieram para cá. E o carbono volta a ficar mais oxidado. Ele só tinha um carbono O, agora ele tem um C dupla O. Voltou a virar oxalacetato. Tudo bem? Esse oxalacetato, gente, o oxalacetato ele não passa pela parte lá, ele não passa por essa bicamada fosfolipídica também. Não existe proteína que transporta ele lá. O que vai acontecer? O oxalacetato ele interage com esse glutamato que está lá dentro da célula. Olha lá o que vai acontecer. E aí ele passa a virar quem? Ele passa a virar um aspartato. O que está acontecendo aqui? Só explicar facilmente, ó. C dupla O do oxalacetato que a gente estava acompanhando. Passou para cá. O C dupla O ficou aqui com o glutamato, a estrutura do glutamato. O glutamato tinha uma amina aqui, ó. Essa amina é como se ele trocasse essa amina com essa dupla O. Eles trocassem, ó. O glutamato agora não é mais glutamato, é alfa-cetoglutarato, ó. Perdeu essa amina e ficou com dupla O. Ficou com a dupla O. E de quem que é essa dupla O? Essa dupla O era do oxalacetato. Agora ele não tem mais a dupla O. Ele tem quem? O NH3+. Tá vendo? Então eles fazem essa troca aí, ó, né? O glutamato vira alfa-cetoglutarato, fica com a dupla O, e o oxalacetato vira aqui o aspartato, fica com o NH3. Pode ver que o restante da molécula é igualzinha lá, ó. Só ele ganha um hidrogênio a mais aqui, porque ele antes tinha dupla O, e agora ele tem uma simples com nitrogênio. Ele pega toda essa partezinha aqui, né, da molécula. Mas o restante, ó, CO-, CO-, CH2, CO-, CO-, CH2. Mais virou aspartato. Esse aspartato ele vai passar por onde? Transportador glutamato aspartato. Ó, ele vai passar lá para fora. E olha que ele tá vendo aqui, ó, transportador glutamato aspartato. Passou aqui como um aspartato, então agora ele conseguiu sair. Ele saiu, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai trocar de novo, como se fosse a mesma troca, mas só que agora ao contrário. Ele vai devolver esse nitrogênio para
um glutamato que está para um alfa-cetoglutarato que está lá fora e vai pegar essa dupla O aqui, ó. Então, o aspartato está vindo pegar esse nitrogênio, o aspartato está vindo com nitrogênio, vai acontecer a troca, ele passa o nitrogênio para o alfa-cetoglutarato novamente, e ele vai ficar como? Com a dupla O que era aqui, ó, essa dupla O aqui. Essa dupla O aqui do alfa-cetoglutarato, que está aqui na minha cabeça, veio para onde? Veio para cá, ó, para o oxalacetato. Esse glutamato aqui, agora eu tenho que dar o zoom aqui, ó. Esse glutamato, ele faz um contracaminho do outro, ó. O alfa-cetoglutarato, olha lá. O alfa-cetoglutarato que foi formado aqui, vamos seguir a seta dele aqui, ó. Foi formado o alfa-cetoglutarato lá dentro da mitocôndria, ela vai, ó, saiu por esse transporte aqui. Enquanto um está entrando, enquanto o malato entrava lá, saía um alfa-cetoglutarato. Por isso que é malato alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato vai voltar a virar o glutamato. Ao mesmo tempo, o glutamato que foi formado aqui de novo, quando acontece essa troca aqui, ó, do aspartato que saiu, do aspartato aqui que estava aqui, que agora ele saiu como aspartato. O aspartato saiu. Trocou o C-dupla-O. Vou colocar aqui, ó. Trocou o dupla-O aqui. Veio para cá. Trocou o C-dupla-O. Virou glutamato. Ele vai, ó, entrar para dentro lá. Então, enquanto está saindo o aspartato, está saindo o aspartato aqui. Está saindo o aspartato. Está entrando o glutamato. Entrando o glutamato. Por isso que é transportador, glutamato, aspartato. Deixa eu botar o grifa-texto amarelinho aqui, só para grifar o nomezinho. Glutamato, aspartato. E qual é o efeito? O NADH passa do espaço intermembrana para o espaço da matriz mitocondrial lá. Porque esse lugar aí, esse espaço intermembrana-matriz, ele só consegue entrar dessa maneira. Tudo bem? Então, usa essa lançadeira. O importante é o quê? Que todo esse caminho que ele usa o oxalacetato se transforma em malato. De malato ele entra, volta a virar oxalacetato e entra lá o NADH. Então o NADH entrou aqui, ó. Pum, entrou. Aí o oxalacetato vira aspartato para conseguir sair como aspartato, volta a virar oxalacetato, pega de novo, fica nesse ciclo, essa lançadeira aí. O importante é o quê? Que o NADH entra e vira NADH. Beleza, fechou. Né? O NADH produzido na glicólise entrou para a respiração celular lá, entrou para a matriz mitocondrial de boa. Agora, a mitocôndria do músculo esquelético e do encéfalo utiliza outra lançadeira, que é a lançadeira glicerol 3-fosfato. Essa não é tão complexa igual a lançadeira malato-aspartato, o nome da outra, né? A lançadeira malato-aspartato, mas ela também tem aí um esquema. Olha o que acontece. A glicólise gerou o NADH. Esse NADH ele vai passar por essa glicerol 3-fosfato desidrogenase no próprio citoplasma. No citoplasma, tá vendo que é citosólica. Ela vai pegar a dihidroxiacetona fosfato e vai transformar em, pum, glicerol 3-fosfato. Então ele arrancou, desidrogenou, tirou esses hidrogênios do NADH e voltou a virar NAD+, e passou esses hidrogênios, olha lá, para dihidroxiacetona fosfato virou glicerol. Ó, os hidrogênios estão aqui, ó, né? Vira, na verdade, se a gente for desenhar essa estrutura mesmo, ela vai ficar como? Ela ia ficar aqui, ó, só esse carboninho aqui, porque está desenhado desse jeito, ia ficar um H aqui e um H aqui. E aqui em cima normal, igual tá lá, ó, CH2OH, CH2O, fosfato. Tá? Esse desenho CHOH é isso aqui, ó, CHOH. Um hidrogênio e o outro hidrogênio veio da onde? Do NADH. E aí o que ele faz, gente? Olha o que ele faz. Quando ele faz isso, passa para o glicerol 3-fosfato, esse glicerol 3-fosfato,
ele interage com esse glicerol 3-fosfato desidrogenase mitocondrial. Só que quando ele faz, de novo, ele faz essa desidrogenação desse glicerol, ao invés dele passar para um NAD, lembra? Olha lá, ele está vindo do NAD, ele passa para onde? Ele passa para um FAD. E lembra que o que acontece no FAD? Quando é do FAD, o caminho que ele está pegando não passa pelo complexo 1. É quase como se isso daqui fosse um complexo 2, mas não tem esse nome de complexo 2 porque ela está na superfície da intermembrana lá, ó, ela fica na superfície, aí ela passa para a ubiquinona e aí vai para onde? Para o complexo 3, ou seja, pulou o complexo 1, ou seja, produziu o FADH2, pulou o complexo 1. Então, você transforma o NADH produzido na glicólise em FADH2. E aí lembra que o FADH2, ele não lembra lá, ó, de novo, repetindo, NADH produz 2,5 ATPs. E o FADH2 produz 1,5 ATPs. Então, se você tinha NADH, igual a gente fez lá com o malato aspartato, esse passado aqui, que o NADH continuou NADH, você produziu 2, lembra que na glicólise você produz 2, então você tem 2 vezes 2,5, 5, né? 2 vezes 2,5, porque entrou mesmo o NADH, você tem 5 ATPs. Agora, se você tem aí essas mitocôndrias do músculo esquelético e do encéfalo, você vai ter o quê? 2 vezes 1,5. E você vai ter 3 ATPs. Tudo bem? Em vez de 5, você tem 3. Quando isso? Quando você está lá na glicólise. Então, por isso que às vezes podem não ser os 32 elétrons, os 32 ATPs. E por isso que no próprio livro, eu peguei até essa tabelinha do livro que ela é bem resumida aí, ó. Na glicólise, você produz 2 NADHs e 2 ATPs. Esse 2 NADHs ele pode gerar 3 ATPs no final ou 5. 3 ou 5 por quê? Depende da lançadeira que ele passou. Então vamos considerar que ele passou 5, tá? Ele passou na malato aspartato. Então gerou 2 NADHs mais 2 ATPs. Na oxidação do piruvato, que é aquela lá que a gente viu antes, o piruvato para virar acetilcoenzima A, geram 2 NADHs, né? Cada NADH gerando 2,5 vão dar 5 ATPs. No ciclo de Krebs vão ser 6 ATPs. Lembra que são 2, né? São 2 vezes 6 ATPs, 2 FADH2 e 2 ATPs. Então aqui, ó, 6 NADHs, cada um gerando 2,5, 15. 2 FADHs, cada um gerando 1,5, 3. E 2 ATPs, que já fica 2 aqui. Se você somar 5 mais 2, 7, mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, mais 15, vamos colocar aqui 12 com mais 3, 15 com mais 15, 30 com mais 2, 32. 32 que é o que está aqui, ó, pum. Se você usou a lançadeira glicerol 3-fosfato, que transforma o NADH lá da glicólise em FADH2, então você não tem 32. Você tem quantos? 30. Por isso que nem sempre são 32, podem ser 32 ou 30. Eu acho essa conta de boa. Se você ficou com dúvida, qualquer coisa, escreve aí embaixo, deixa sua dúvida ou seu comentário se eu fui muito extenso. Lembrando que o vídeo também ficou extenso, mas tem as partezinhas aí para você acompanhar. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu fico super agradecido, espero muito ter ajudado. Se inscreva no canal se esse vídeo te ajudou. Eu vou deixar aí na descrição aí aparecendo outros vídeos. Um abraço e fui!